E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar um pouco sobre questões táticas do Cruzeiro, pensando especificamente em Anderson Moreira, nosso novo treinador. Então a minha ideia nesse vídeo é o seguinte: analisar trabalhos de sucesso do Anderson, especialmente os dois acessos, no Goiás em 2012 e no América em 2017, e também o último trabalho do treinador no Ceará nessa temporada 2020, relacionar a forma de jogo dessas equipes com o Cruzeiro atual, pra gente pensar em como pode funcionar o nosso clube quando voltarmos às atividades. Lembrando que esse vídeo também é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Vou começar, obviamente, com o trabalho mais longevo, que foi no Goiás, em 2012, onde ele conquistou a Série B e inclusive foi campeão. Naquela oportunidade, o Goiás subiu em primeiro lugar, com 78 pontos ganhos, 23 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, tendo marcado 75 gols e sofrido 37, ou seja, o Goiás foi a melhor defesa da competição e o segundo melhor ataque, perdeu apenas para o Criciúma, que também subiu como vice-campeão. O time base do Goiás tinha aí o goleiro Arley, experiente, ídolo do clube, que também passou pelo Cruzeiro. A zaga era o Tolói e o Hernando, o Vitor na lateral direita e Egídio na esquerda, os dois laterais que também jogaram por aqui. O meio-campo como o Amaral, primeiro volante, Thiago Mendes saindo um pouco mais, Renan Oliveira, Ricardo Goulart e Ramon eram o trio de meias e o atacante Walter. Eu achei importante destacar a presença do Tolói porque ele sai do Goiás no meio da temporada, ele é negociado com o São Paulo, e o Anderson consegue achar uma boa solução. Sem o Tolói, ele bota o Valmir Lucas, que era um jogador até então desconhecido, mas que conseguiu fazer um trabalho consistente e ajudar o Goiás, levando o time ao título da Série B, formando uma boa dupla com o Hernando. O Anderson sempre trabalha nessa base de 4-2-3-1, pelo menos nos seus trabalhos de maior destaque sempre foi assim. Mas tem diferenças essenciais de cada trabalho. Por exemplo, nesse Goiás, quando a gente olha para a linha defensiva, Vitor e Egídio são laterais de boa qualidade no apoio e que tem dificuldade no momento sem bola, na marcação, tomam muito bola nas costas. E quando a gente olha aqui para a linha de meias, Ramon, Ricardo Goulart e Renan Oliveira, nenhum deles tem essa característica de jogar pelas pontas. O Renan Oliveira é um meia atacante centralizado, que depois o Anderson trabalhou também no América. O Goulart a gente conhece muito bem pela passagem no Cruzeiro, ele é muito mais um segundo atacante do que qualquer outra coisa. O Walter, centroavante, sempre acima do peso, também não é um jogador de grande recomposição, e a forma que o Anderson acabou achando para ajeitar esse time era fazer com que as jogadas de linha de fundo fossem feitas principalmente pelos laterais. Então o Vitor e o Egídio, eles acabavam sendo muitas vezes pontas, e esse volante, o Amaral, que é um jogador tecnicamente limitado, mas faz um trabalho defensivo muito bom, ele acabava atuando muitas vezes como um terceiro zagueiro. Então muitas vezes a gente via o Goiás em campo com o Egídio e Vitor dando amplitude, o Thiago Mendes, que é um meio-campista que atualmente está lá na França, muito bom jogador, extremamente dinâmico, carrega bem a bola, bom passe, muita velocidade, e o Ramon, que é um meia que tem muita força física, marca gols, chega bem na frente, pelo menos tinha essa característica em 2012. Ele é um cara que também voltava muito na recomposição e muitas vezes trabalhava até como um volante aqui por dentro. Então não era nenhum absurdo a gente enxergar o Goiás às vezes num 3-4-3, ou até num 3-4-1-2, com o Renan Oliveira como um meia, o Walter e o próprio Ricardo Goulart fazendo o papel de um segundo atacante. E eu acho que é importante destacar isso: se você não tem pontas de grande qualidade, jogadores que tenham velocidade, mas tem laterais de boa característica sim, usar esses jogadores como força pelos lados. O Egídio deu um número absurdo de assistências naquele ano, tanto que veio para o Cruzeiro em 2013. O artilheiro da equipe na Série B daquele ano foi o Walter, que marcou 16 gols, e o Ricardo Goulart balançou as redes 12 vezes. Saltando 5 anos no tempo, a gente vem falar do América, que foi também campeão da Série B com o Anderson na temporada 2017. Nessa oportunidade, o time do Anderson não teve um desempenho ofensivo tão interessante assim, mas chamou muita atenção pela defesa. O time subiu como campeão, 73 pontos conquistados aí nas 38 rodadas, 20 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. Marcou 46 gols e sofreu apenas 25. Inclusive, esse número de 25 gols sofridos é o menor número de gols sofridos da história da Série B. Mas esse América do Anderson teve particularidades interessantes e novamente ele precisou se adaptar à perda de jogadores. A base da equipe que começou a temporada, tinha o João Ricardo no gol, a zaga com Messias, Rafael Lima, o Norberto lateral direito, o Hernandes na esquerda, os volantes Juninho e Gustavo Blanco, Mateuzinho, Renan Oliveira e Luan como meias, e o Bill no comando de frente. No meio da temporada 2017, o América perde o Gustavo Blanco, que era jogador do Bahia e estava emprestado no América. Ele foi negociado com o Atlético, então o América ficou sem esse jogador. E a forma como o Anderson achou uma solução para o time modificou
outra posição, né? O Hernandes, que muitas vezes jogava como lateral esquerdo, se tornou aqui volante jogando ao lado do Juninho. Não foi nenhuma invenção, ele já tinha jogado como volante antes, né? Mas conseguiu se consolidar como titular. Na lateral esquerda, o Giovani acabou se firmando, né? Sendo um jogador de muita força física. E dessa vez, ao contrário do que aconteceu no Goiás, o Henderson não tinha grandes opções ou laterais que sejam grandes talentos ofensivos, mas tinha jogadores mais equilibrados. Então o América tinha uma linha de defesa muito bem sustentada, volantes que faziam um trabalho sujo muito bem, tanto o Juninho quanto o Hernandes, jogadores muito rápidos, muito dinâmicos. E aqui na frente ele tinha uma força de recomposição interessante, porque o Luan, né, que até jogou pelo Cruzeiro também, é um atacante que joga pelo lado, mas muitas vezes jogou até como lateral esquerdo. O Mateuzinho, que acabou fechando a Série B como titular, não foi titular durante todo o período, é um jogador que ainda é muito novo. E tanto o Gerson Magrão quanto o Rui tiveram muitas oportunidades jogando aqui no meio campo. Eventualmente o Zé Ricardo também atuava, Zé Ricardo, que hoje é volante titular do América ao lado do Juninho, começou a ter chances reais no Coelho nessa temporada. Então o América conseguia se fechar muito bem no momento sem bola. O Renan Oliveira era o camisa 10 do time, né? Um meio atacante que tinha essa função de cadenciar e também de tentar organizar o funcionamento da equipe. E o Henderson costuma gostar de ter um jogador com essas características. Um meia que consiga fazer o time jogar, dar cadência, dar velocidade. E a gente pode pensar um pouquinho em quem seria esse nome no plantel do Cruzeiro. Um centroavante, né? O Bill, um jogador de pouca movimentação, mas que tinha presença de área. E foi interessante que o América não teve nenhum homem-gol, nenhum jogador que tenha se destacado aí de forma artilheira na temporada. Tanto que durante o ano de 2017, nenhum jogador do América superou a marca de 10 gols no ano. Pela Série B, o Bill marcou 9 gols, o Renan Oliveira marcou 6 gols, o Rui também fez 6 e o Luan marcou 8 vezes. Então é interessante a gente ver, né, esse número de gols distribuído pelos jogadores de frente, e tinha também uma defesa muito boa nesse sentido. O Rafael Lima marcou muitos gols, inclusive o gol na vitória, né, que deu o título da Série B. E uma característica que eu acho importante destacar é que, olhando para os nomes que o Henderson trabalhou, não são jogadores de grande renome. O Messias era um garoto, Juninho até então desconhecido, Mateuzinho também uma promessa da categoria de base, Renan Oliveira, Luan e até o Bill, que passaram por times grandes, já estavam chegando ali no ocaso da carreira. E particularmente me chama a atenção de forma muito positiva treinadores que conseguem extrair do seu elenco mais do que esses jogadores normalmente entregam, em detrimento a técnicos que só sabem pedir contratação, né, como o nosso ex-treinador estava fazendo de forma até meio desesperada. Saltando aí mais 3 anos no tempo, a gente chega ao Ceará dessa temporada 2020, time que estava sendo treinado pelo Henderson, onde teve aí 10 partidas, 6 vitórias e 4 empates. Como o próprio treinador destacou, né, esse trabalho do Ceará trouxe bons frutos, muito por causa da passagem dele na temporada anterior, em que boa parte do elenco já estava presente. Mas um time base que ele vinha utilizando no Ceará tem aí o Fernando Praz no gol, a zaga com Klaus e Luiz Otávio, Samuel Xavier e Bruno Pacheco nas laterais. No meio-campo, Fabinho e Charles costumam ser os titulares, os meias Leandro Carvalho, Vinícius e Felipe Bachola, e no ataque Rafael Sobis. Uma coisa legal de destacar é que o time do Ceará fazia mudanças com relação a quem é o adversário e se o jogo é fora ou em casa. Por exemplo, no que diz respeito aos volantes, quando o adversário é mais ameaçador, ele utilizava o Fabinho, que é um volante que marca muito forte, e quando vai enfrentar um adversário mais fechado, que o Ceará tende a ficar mais com a bola, ele utiliza o Ricardinho, que é um cara que pode jogar como meia, pode jogar como volante e tem muito boa qualidade de passe, chute de longe, bola parada, então ele acaba tendo mais um meia ajudando na construção. Como um meia atacante pelo lado esquerdo ninguém se firmou, né? O Felipe Bachola foi algumas vezes titular, mas em outros momentos o Matheus Gonçalves apareceu bastante. Matheus, que é um jogador de drible, velocidade, que vai muito pra cima, e muitas vezes ele entrou como arma no segundo tempo também. E a gente não pode esquecer também do Rafael Sobis, né, que tem o fato de jogar como um ponta esquerda aqui, que a gente conhece muito bem do tempo de Cruzeiro, mas que ele acabou se fixando mais jogando como um atacante, como um falso 9, porque o Rodrigão, que foi contratado como grande aposta para ser esse camisa 9, não funcionou. Pelo menos até agora, né, foi apenas um gol marcado em 8 partidas, então o Sobis acabou se fixando mais jogando à frente e ficou essa dúvida com relação ao meia esquerda. Quando a gente olha para esse setor, né, o Leandro Carvalho, ele é mais um ponta direita, é um cara que busca a linha de fundo, tem bastante habilidade para jogar por aqui, e muitas vezes o Samuel Xavier, que é um lateral que apoia muito bem, constrói por dentro. Pelo lado esquerdo, como nenhum desses meia atacantes aqui são canhotos, né, e tem essa característica de ir para o fundo, já são caras que se aproximam mais do centroavante e deixam o corredor para o lateral Bruno Pacheco apoiar. Voltando os jogadores aqui para suas posições, pelo menos para uma posição base, né, tentando não deixar
tudo muito confuso, é um estilo de jogo que a gente pode imaginar sendo replicado no Cruzeiro pela característica dos jogadores que a gente tem e porque o nosso plantel não é tão desqualificado como muita gente tenta fazer parecer. Vamos pensar aqui por características, tá? Lembrando que o Ceará é um time que atualmente está na Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro vai disputar a Série B. O goleiro do Ceará é um bom goleiro histórico, o Fernando Praz. O Cruzeiro tem também um grande goleiro histórico, que é o Fábio. Talvez o grande problema do Cruzeiro hoje seja nas laterais, porque Samuel Xavier e Bruno Pacheco são jogadores que apoiam muito, têm muita vitalidade, e o Cruzeiro tá com dificuldade para achar jogadores fazendo essas funções. O nosso lateral direito, o Edilson, ele vai acabar impondo outro tipo de jogo. E como a gente não tem outro lateral pronto, né? O Valdir da base já mostrou que é um jogador que ainda tá meio imaturo pro profissional. E o Jean, que tem mais familiaridade com a posição, é um jogador que não tem também essa vitalidade para ser um lateral de ir para a linha de fundo. Então, pela direita, o Cruzeiro deve ter um jogador que atua mais por dentro, que ajuda na construção. Pode ser que a gente precise ter um ponta direita, né? Ter um jogador de mais velocidade que busque o fundo para que a gente não fique esse time sem jogada pela ponta. Na lateral esquerda, por mais que isso seja questionável, eu acredito que o João Lucas vai ter oportunidade, até porque trabalhou com o Enderson no Ceará. O João é um jogador que merece o nosso questionamento, as primeiras partidas foram muito ruins, e opções como o Rafael Santos, o Matheus Pereira da base, ou até algum dos jogadores que retorna de empréstimo, pode pintar por aqui. Olhando para a zaga, né, ele tem o Klaus e o Luiz Otávio, nenhum deles é um zagueiro extremamente veloz, mas eu gosto bastante do Luiz Otávio, acho um zagueiro muito firme e é um cara de mais experiência. O Klaus é mais jovem e pensando nessa dupla, um jogador mais experiente e um jogador mais jovem, a gente tem muitas combinações possíveis, né? A mais provável é aí realmente Léo e Kaká, jogadores que começaram a temporada como titulares, não obtiveram um grande entrosamento até aqui, mas eu acho que aí passa muito pela dificuldade do nosso antigo treinador em armar um sistema defensivo. Só observar que nos 10 últimos jogos da temporada o Cruzeiro sofreu 15 gols. Aí a gente pode pensar na dupla de volantes, né? O Ceará tem essa característica de ter um jogador que faz ali um box-to-box, digamos assim, que é o Charles, marca muito bem, chega na frente, volta na marcação, tem velocidade, e eu acho que esse jogador, no caso do Cruzeiro, poderia muito bem ser o Jadson. Ele tem essas características e precisa ser melhor trabalhado. Já o outro volante, que é um jogador que atua muito bem na saída de bola, na construção de jogo, a gente tem aí algumas alternativas, né? O Adilson Batista confiava muito no trabalho do Felipe Machado. Não sei se ele vai ter essa chance, mas aparecem pelo menos duas outras opções, né? O Jean, que chegou recentemente, e o Ariel Cabral, que voltou de empréstimo. É um jogador que tem essa característica e eu acho que tem boa chance de se fixar como titular por aqui. Não sou nenhum fã do Ariel Cabral, já deixei isso bem claro outras vezes, mas acho sim que ele é um jogador que tem condição de ajudar. Aqui esse meia, né? O Vinícius é um jogador jovem que tem boa técnica, chuta muito bem de fora da área, e eu acho que aqui a gente vai ter uma disputa interessante, porque o Robinho pode fazer essa função, embora não seja um jogador tão dinâmico, e eu aposto muitas fichas no Maurício para fazer esse papel, porque acho que é o setor onde ele se encaixaria melhor nesse Cruzeiro. Ele já mostrou que é um jogador que gosta da bola, que gosta de participar do jogo, que volta para ajudar na construção, que pisa bem na área para finalizar, e entre todas as opções, eu acho que o Maurício merece sim uma oportunidade, uma sequência, jogando nessa posição. Não como um ponta direita, porque o Maurício Canhoto jogando pela ponta direita sempre puxava para dentro. E como o nosso lateral direito não passa do meio campo, que é o caso do Edilson, a gente ficava sem jogada pela ponta. E pensando nisso, inclusive, vou só tirar o Robinho aqui, eu acho que esse rapaz que chegou recentemente pode ser bem aproveitado, o Angulo, por ser um jogador muito rápido, muito habilidoso, que gosta de ir para cima e também volta para recompor. Então, se você tem um lateral lento, mais pesado, que vai por dentro, como o Edilson, você pode ter um ponta direita que vai para dentro para fazer o seu jogo fluir por aqui. Uma outra opção, talvez um pouco mais conservadora, né, seria o Everton Felipe, que também tem características assim, e na minha opinião, pelo menos o Everton Felipe funciona melhor como um ponta direita do que pelo lado esquerdo, onde o Adilson vinha botando. Deixar ele na de fora aqui. E para a ponta esquerda, então, quem seria esse jogador? Pois bem, se o técnico quiser um jogador um pouco mais construtor, eu vejo até o próprio Everton Felipe sendo opção. Mas a gente não pode desconsiderar Jonathan Robert, que joga bem por aqui, Caio Rosa, que é uma promessa da base do Cruzeiro que não recebeu chances devidamente até agora, o Alexandre Jesus, que se destacou bem em treinamentos, mas nos jogos até agora não conseguiu render aquilo que a gente espera, e até o Judivan, que é um jogador que foi meio esquecido pelo Adilson aí durante esse início de ano, mas que apareceu muito bem na carreira jogando como um atacante pelo lado, e nessa temporada ele foi usado pelo Cruzeiro muito mais como um 9, e particularmente eu não acho que seja a melhor opção para ele. Então, na minha visão, o Alexandre Jesus eu acho que precisa esperar um pouco mais, ainda não está pronto
pronto para essa titularidade. O Caio merece suas oportunidades, embora também possa servir o sub-20 em caso de necessidade. E o Jonathan Robert precisa mostrar um pouco mais de consistência. Eu tentaria dar uma chance mesmo para o Judivan, dar uma sequência de partidas para ver se ele consegue voltar a recuperar um ritmo, aquele desempenho que mostrou no início de carreira. Nós sabemos que as lesões afetaram muito o jogador, né? Ele acaba perdendo um pouco da confiança, aquela arrancada, mas eu ainda considero ele um jogador que tecnicamente pode render alguma coisa boa pro Cruzeiro. E é aquele negócio, né? A gente tá falando em dar oportunidade. Se o cara não conseguir corresponder à altura, a gente tenta outra opção. No comando de ataque, que o Ceará tá com dificuldades lá com o Rodrigão, né? Precisando usar o Rafael Sobis, eu acho que o Cruzeiro não tem nenhum problema, é o Marcelo Moreno titular mesmo. Precisando de outro atacante, temos o Thiago como opção, que é um jovem muito interessante, muito forte fisicamente, né? E o próprio Vinícius Popó, que também é uma alternativa, um jogador de muito boa finalização. Eu não trabalhei todas as opções do elenco, né? Tentei falar aí de uma forma bem breve mesmo sobre oportunidades do Cruzeiro jogar em uma tática parecida com o que o Anderson vinha fazendo no Ceará, e acho que deu para passar para vocês um contexto legal de como o Anderson montou o time nas suas campanhas mais vitoriosas em Série B, que é exatamente o que a gente quer nessa temporada, né? O Anderson foi campeão nessas duas oportunidades, o Cruzeiro precisa apenas ficar entre os 4. É tudo que a gente espera para essa temporada, né? Um retorno para a Série A. Quando as atividades retornarem, a gente ainda não tem uma data definida para isso. Vou encerrar o vídeo por aqui, porque ele já tá grande. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para dizer o que você achou, de outras possibilidades que você também conheça. E deixa aí também uma escalação ideal que você pensa para esse Cruzeiro, como seria uma forma de montar o time, considerando até, né, os conceitos aí que o treinador costuma utilizar. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!